chamo agora então o professor Paulo César Barbosa, que é bacharel em Ciências Sociais e tem uma formação bastante forte na área de saúde, é mestrado na área de saúde mental pela Unicamp, doutor em Ciências Médicas também pela Unicamp e tem um pós-doutorado no Departamento de Psiquiatria da Universidade do Novo México. E é coordenador do grupo de pesquisa de etnopsiquiatria do uso de psicoativos, né? E também pesquisador de um outro grupo sobre saúde mental na Universidade Estadual de Santa Cruz, onde ele é professor. Vamos ouvir então. Professor, 15 minutos. Posso começar? Boa noite a todos. Tá? Hoje eu vou apresentar os resultados preliminares de um estudo que a gente fez, tá? Sobre a avaliação do uso de álcool entre usuários da ayahuasca em contexto religioso. Tá? Esse estudo, eu tenho que expressar minha gratidão aqui ao financiamento do CNPq, né? Foi um estudo financiado pelo CNPq, e também parcialmente pela Universidade Estadual de Santa Cruz, pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade Estadual de Santa Cruz. Próximo, por favor. Eu fui o coordenador do trabalho, né? E contei com a ajuda fundamental, né, de mais 4 pesquisadores, o Luiz Fernando Toffoli, que falou aqui já no congresso, né? Ele é psiquiatra da Unicamp. Robert Oye, que faz as análises estatísticas, ele é da University of New Mexico. O Michael Boganschutz também é da Universidade do Novo México. E o Michael Winkelmann, que é um antropólogo aposentado da Arizona State University. A concepção inicial desse projeto foi do Winkelmann. Por uma série de fatores, ele passou a coordenação para mim antes da gente submeter ao financiamento, né? E também eu tenho que reconhecer, né, que foi um estudo, vocês vão ver, muito grande, né, envolvendo quase 2.000 pessoas em todo o território nacional. E para a viabilização desse estudo foi fundamental o apoio e a colaboração, né, do Departamento Médico-Científico da União do Vegetal. Próximo, por favor. Vou resumir aqui brevemente, né, falar um pouco sobre o que é a ayahuasca. Tá? Depois eu vou falar um pouco da questão da origem da ayahuasca no uso da bacia amazônica ocidental e como é que ela se expandiu para grandes centros urbanos e para o exterior. Depois eu vou fazer uma breve revisão da literatura sobre a avaliação do uso de álcool entre usuários da ayahuasca. E depois eu vou falar um pouco sobre esses resultados bem preliminares do survey que a gente conduziu. Próximo, por favor. A ayahuasca, então, gente, eu não sei o quanto que as pessoas estão familiarizadas, né? É uma palavra quechua que significa cipó dos espíritos, liana dos espíritos. Tá? Quechua é uma linguagem falada nos altiplanos andígenas, né? Por favor. Aya significa alma, né? E ayahuasca, vinha, cipó. Próximo, por favor. Então, é uma combinação. Um espaço meio encantado aqui. É uma combinação, né, ela é feita a partir da fervura, né, de 2 plantas. Né? Uma é a Banisteriopsis caapi, que contém as beta-carbolinas armina, armalina e tetrahidroarmina. E o outro é do arbusto Psychota viridis, cujas folhas contêm a dimetiltriptamina. Próximo. É processo de fervura e aqui está pronto para beber. Próximo, por favor. Pode passar, esse é muito técnico. Pode passar. Os efeitos da ayahuasca, eles se iniciam por volta de 30 minutos após a ingestão, tá? E duram cerca de 4 a 6 horas. Tá? E os efeitos agudos, os efeitos de pico, né, eles envolvem alterações bem pronunciadas em processos de pensamento, afetividade, percepção, senso espaço e temporal, imagem corporal e senso de identidade. Próximo. Aqui, né, esse círculo é mais ou menos a área correspondente ao uso original da ayahuasca por populações indígenas, ameríndias e mestiças. Né? Eles usavam essa infusão, né, para fins religiosos, propiciatórios, terapêuticos e feitiçaria. Próximo. Nas últimas décadas, né, a ayahuasca, o uso da ayahuasca ela saiu, né, ela se expandiu para fora dessa região geográfica original, para grandes centros, para os principais centros do Brasil, em todo o território nacional e também para o exterior. Né. Esse processo se deu basicamente por três vias. Né.
A primeira é a expansão de religiões formais, né? Religiões que surgiram ali no Acre e em Rondônia e que se expandiram para o Brasil e para o exterior. O segundo processo diz respeito à proliferação de curandeiros individuais, quer dizer, são pessoas que não estão inseridas em religiões formais estruturadas, são curandeiros que têm os seus próprios rituais da ayahuasca e que atendem pessoas que vão à Amazônia para fazer os workshops de ayahuasca, se tratar, etc. Ou esses curandeiros eles viajam, né, e levam os seus rituais para outros lugares fora da Amazônia, no Brasil e na América do Norte e Europa. Próximo, por favor. Aqui é um ritual da União do Vegetal. Tá? É uma fotografia do ritual da União do Vegetal. É a maior religião que faz uso da ayahuasca, ela tem cerca de 16 mil adeptos. Né? Ela é conhecida pela organização e centralização, né? Por isso que foi possível fazer essa pesquisa tão grande na União do Vegetal. Né? E lá, a ayahuasca é conhecida como oasca. Eles não chamam de ayahuasca, eles chamam de oasca. Próximo. Santo Daime é outra religião bem conhecida, né? É diferente do ritual do Santo Daime da União do Vegetal. O ritual da União do Vegetal, as pessoas passam a maior parte do tempo sentadas, né? Ouvindo músicas e doutrinações. E nos rituais do Santo Daime é mais comum, né? Prevalece o canto e a dança. Né? Então vocês podem ver as pessoas estão em pé dançando em torno de um centro. Tá? E lá no Santo Daime, a bebida é denominada Daime. Pode passar. Pode passar. Eu fiz uma revisãozinha, tá? Publiquei no ano passado uma revisão sistemática sobre os efeitos da ayahuasca na saúde, né? E aí eu peguei alguns artigos dessa revisão, né? Selecionei os que tratavam da avaliação do uso de álcool em usuários da ayahuasca, tá? Então tem 5 trabalhos, pode passar para o próximo, por favor. 5 trabalhos, né? Que apontam, tá? Para a diminuição, né, que sugerem que a ayahuasca teria um fator protetivo contra o uso do álcool. Né, o primeiro trabalho sistemático de avaliação psiquiátrica e psicológica que foi feito foi o do Ayahuasca Project, né, que foi coordenado pelo Charles Grob. E quando eles aplicaram o CID em 15 usuários de longo prazo da ayahuasca, eles detectaram, né, 5 diagnósticos passados de abuso de álcool. E nenhuma recidiva. Tá? Depois foi feito um estudo com adolescentes, né, com o Dartil Silveira. Né, eles compararam 40 adolescentes usuários da ayahuasca com 40 adolescentes controle, né, e descobriram, né, que os adolescentes da União do Vegetal, o grupo da ayahuasca, tinha feito menos uso de álcool nos 30 dias precedentes à avaliação. Tá? O Fábregas fez um estudo no Santo Daime e na Barquinha, que é uma outra religião que faz uso da ayahuasca, tá? E também detectou menos uso de álcool nos 30 dias prévios à avaliação em relação ao grupo controle. Tá? O Halpern ele fez um estudo no Santo Daime do Oregon. Tá? Fez um estudo, então, de daimistas norte-americanos. Né? Ele aplicou o SCID, né, o DSM, que é baseado no DSM-4, né, e descobriu que dos 32 pessoas que bebiam a ayahuasca no Santo Daime do Oregon, 8 preencheram critérios para diagnóstico passado de abuso de álcool, 5 para dependência de álcool. Então, diagnóstico passado e nenhuma recidiva. Mais recentemente, um grupo do Canadá, liderado pelo Thomas, né, fez um estudo entre uma população aborígene do Canadá, nativa americana do Canadá. Eles avaliaram essas pessoas, essas 12 pessoas, antes do ritual com a ayahuasca e 6 meses depois. E constataram, né, detectaram uma diminuição do álcool após 6 meses após, quando foram avaliados 6 meses após o uso ritual da ayahuasca. Próximo, por favor. Bom, esse aqui é um resumo do nosso estudo, né, do survey que a gente fez na União do Vegetal. A gente avaliou o perfil socioeconômico, né, o padrão de frequência aos rituais da União do Vegetal, desde quando as pessoas estão afiliadas e bebem regularmente, quantos rituais elas frequentaram, uma estimativa de quantos rituais elas frequentaram, rituais de ayahuasca elas frequentaram nos 12 meses precedentes. E a gente também avaliou a qualidade de vida, avaliada pelo Ruckelbreff, que é um instrumento da Organização Mundial de Saúde, que avalia os domínios físico, psicológico, emocional, social e ambiental.
E também a gente fez a avaliação do uso de substâncias de dependência química, né? Para isso, a gente comparou, né, a gente usou o mesmo instrumento, né, que o CEBRID usou no segundo levantamento domiciliar sobre o uso de substâncias psicotrópicas no Brasil, que foi publicado em 2005. Tá? Então, a gente usou o mesmo instrumento que foi do SAMHSA, né, do Substance Abuse and Mental Health Service Administration. Tá? E também tem uma parte que é do TOEFL. 5 primeiro. Tem uma parte que foi do TOEFL, que ele elaborou essa parte, ele é responsável por essa parte, né, que é a interação do uso de medicamentos antidepressivos com a ayahuasca. Próximo, por favor. Aqui é o mapa do nosso estudo. Né? Foram coletados dados de 1949 sujeitos, espalhados por 10 estados, em 36 templos da União do Vegetal, que representa, então, 12% da população brasileira da UDV. Próximo. Então, esse é o critério do SAMHSA. Eu vou me concentrar aqui nesse questionário, nos resultados desse questionário agora. Tá? Então, são 6 critérios, são 6 questões, e se as pessoas respondem positivamente a pelo menos 2 dessas questões, presume-se que elas podem ter, então, um diagnóstico de dependência de substância, nesse caso, do álcool. Então, são esses critérios. Né? Gastou grande parte do tempo para conseguir drogas, usar ou recobrar dos efeitos, usou em quantidades maiores ou em frequências maiores do que pretendia, apresentou tolerância, submeteu a riscos físicos, né, por exemplo, dirigir, nadar sob efeito de uma droga, teve problemas pessoais, familiares, emocionais, etc., em função da droga, né, que é atribuído à droga, e também o sexto, o desejo de diminuir ou parar o uso de uma determinada substância. Próximo, por favor. Então, a gente fez uma comparação com o levantamento do CEBRID de 2005, tá? Na dependência, e depois a gente perguntou para os sujeitos, para esses 1949 sujeitos, né, sobre o uso da substância ao longo da vida, o uso da substância durante o ano prévio à inserção na União do Vegetal, ou seja, dos 12 você lembra, nos 12 meses prévios à sua inserção na União do Vegetal, se você usou tal substância. Durante o ano passado, outra pergunta é se você usou tal substância nos 12 meses precedentes a esta avaliação e durante o mês precedente à avaliação. Próximo. Isso aqui é um pouco de dado sociodemográfico, né? Dá a proporção de mulheres e homens da nossa amostra em comparação com o censo da UDV. Uma amostra muito próxima do censo da UDV. A UDV faz censo, então eles têm lá um controle sobre o perfil sociodemográfico dos seus adeptos. Próximo. A gente pode ver aqui, tanto pelo censo da UDV, quanto pela amostra, né, que as pessoas da União do Vegetal elas têm um perfil sociodemográfico elevado em relação à população brasileira. Educação é um indicador muito forte de estado social, né, de classe social, né, e é uma população que vocês podem ver que é muito tem acesso à instrução, uma população, um pessoal instruído. Tá? Próximo, por favor. Aqui é a tabela de dependência de álcool. Mais 2 minutos? Mais 2 minutos? Tá. Então vocês podem ver, gente, no levantamento do CEBRID, tá? Dependência de álcool na faixa etária de 18 a 25 anos, 19,2%. Na UDV, nessa faixa etária, 3,7%. CEBRID, faixa etária entre 26 e 34 anos. Dependência de álcool, segundo o critério do SAMHSA, né, 14,7%, UDV 1,2%. 35 anos ou mais, tá? UDV 10,4%, desculpa, CEBRID 10,4%, UDV 0,4%. Próximo. Que é o uso de álcool na vida, tá? Durante o ano anterior à inserção na UDV, durante o ano anterior à avaliação e no mês anterior. Então, na vida, se elas tinham feito uso de álcool. Tá? 83,6% na vida. No ano anterior ao DV, 57,7%. Já no ano anterior, 9,4%. Essa comparação que é importante. Tá? Entre no ano anterior a se juntar ao DV e durante o ano passado. Tá? Então, vocês podem ver que tem uma queda significativa aqui. Próximo. Aqui é o uso de tabaco. A gente também avaliou outras substâncias, né? Antes de se juntar ao DV, 55,7%. Ano anterior, na vida, 55,7%.
antes de se juntar ao DV, durante o ano anterior à junção ao DV, a afiliação ao DV, 28%. Ano passado, 3,2%. A comparação aí que é importante, 28%, 3%. Próximo, por favor. THC. Vida, 45,8%. Antes de juntar ao DV, 23,1%. Ano passado, 2,8%. Mês passado, 1,4%. Próximo. Cocaína. Ao longo da vida, 22,8%. Antes de se juntar ao DV, 10,1%. Durante o ano anterior, cai de 10,1% para 0,8%. Mês anterior, 0,2%. Próximo. Então, eu tenho um background em antropologia e saúde mental. Eu tendo a interpretar mais em termos psicossociais, né, psicológicos e culturais. Não estou excluindo nenhuma explicação farmacológica, só não é meu campo. Tá? Então, quais as interpretações que podem ser feitas aí? Tá? A gente sabe que a religião, ela tem um apoio social muito significativo. Isso é muito forte no ODV. Né? Então, a questão do ciclo social estimulando determinados tipos de comportamento que fazem parte, né, da doutrina da religião. Né? No caso, a condenação, né, a censura ao álcool e uso de drogas ilícitas é muito forte nessa religião. Né? Outra é a questão da reestruturação cognitiva religiosa. Né? Todas as religiões elas têm um corpo doutrinário, né, um ethos, né, uma visão de mundo, né, e elas, eventualmente, elas estimulam os adeptos a adotarem essa visão de mundo. Né. No caso, algumas religiões, né, poderiam estimular a adoção de hábitos mais saudáveis. Tá. Outra hipótese interpretativa seria a sugestionabilidade induzida por estados alterados de consciência. Né. É um psicodélico, é uma substância psicodélica, né? Alguns chamam de alucinógenos, né? E a gente sabe que naquele estado de alterado de consciência pode-se potencializar a sugestão, a sugestionabilidade. Tá? E naquele estado alterado de consciência, né, a pessoa recebendo as mensagens, né, durante a doutrinação, ela poderia se hipotetizar, né, que isso facilitaria a adoção dos comportamentos preconizados pela religião. Tá? E esse finalmente, aqui o insight dos psicodélicos, né, um paradigma que se trabalhou muito nos anos 60, que está sendo retomado agora no tratamento de alcoolismo utilizando-se psicodélicos. Né? Eu participei na UNM de uma pesquisa, de um ensaio clínico, né, onde se trata alcoolismo com psilocibina. Eles partem desse paradigma aqui, né, que o psicodélico ele induziria, eu não falo induz, né, eu sou muito cuidadoso com essas coisas, ele induziria insights autobiográficos e religiosos que fariam com que o sujeito repensasse a sua vida e repensasse as suas prioridades. Né? Então, foi um paradigma usado muito nos anos 60 que está sendo retomado agora com mais rigor, tá? No tratamento de alcoolismo em outras condições psiquiátricas. Próximo, por favor. Então, esse estudo ele decorre, né, ele produz ideias para outros estudos futuros que eu quero elaborar, que eu estou em fase de elaboração. Né? Primeiro, mais estudos longitudinais, tá? Porque a grande deficiência do nosso estudo é que é um estudo transversal, né? E ele tem essa questão da ausência de avaliação retrospectiva. Quer dizer, a gente perdeu muita gente. Quem não se adapta à união do vegetal ou ao santo daime, né, tende a não ficar. Ou quem tem uma reação negativa, uma reação adversa, né, tende a não ficar. Então, essas pessoas a gente tende a perder. Então, é um estudo que ele tem esse viés. Apesar de ser um estudo forte, né, pelo N, né, pelo tamanho amostral, ele tem esse viés. Né? Então, é interessante a gente estimular agora estudos longitudinais em religião, avaliando seus sujeitos antes de eles serem expostos à ayahuasca e ao longo do tempo para verificar, para estabelecer um nexo causal mais claro aí. Outra proposta de estudo seria a comparação das religiões chamadas ayahuasqueiras com outras religiões, porque isso ajudaria, né, na distinção, na melhor interpretação, no melhor entendimento do efeito do chá. Porque outras religiões também, é reconhecido isso, né? Religiões elas estimulam determinado tipo de comportamento e muitas delas, né, desencorajam o uso de álcool e drogas. Então seria uma ideia muito interessante comparado às religiões. Esse estudo eu já comecei a fazer nos Estados Unidos durante o meu pós-doutorado. Né? Eu comparei a União do Vegetal dos Estados Unidos com religiões cristãs no Novo México, na cidade de Albuquerque.
os dados também estão em fase de análise. E outra também possibilidade, né, que a gente já está fazendo na UESC, com colegas da UESC, né, são modelos animais para estudar ayahuasca no tratamento de alcoolismo. Né. E, finalmente, um estudo para o qual eu estou ainda em fase de busca de parcerias para viabilizar, né, que eu não posso sozinho conduzir né, seria um estudo piloto para verificar a viabilidade do uso da ayahuasca no tratamento de alcoolismo em seres humanos. Isso já é um projeto mais ambicioso, mas a gente não pode perder de vista porque os dados eles demonstram que alguma coisa ali pode ser interessante no tratamento de alcoolismo e abuso de álcool. Então, o próximo, por favor, meu e-mail, quem quiser entrar em contato comigo, tá? Eu agradeço a audiência e muito obrigado.